Amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais uma quinta-feira e não poderíamos deixar de realizar o nosso culto. Hoje eu estou praticamente sozinho. Só não estou sozinho porque Bruno está na técnica e a nossa irmã Cristina está aqui orando por nós, nos apoiando em nome de Jesus. Mas eu quero saudar a todos os irmãos que estão em casa, a todos os irmãos que vão ver este culto depois, não é? Pelo Face, provavelmente, e Instagram também. Vai estar pelo Instagram, irmão Bruno? Só pelo Face, só pelo Face. Então, queridos, nós queremos saudar aos irmãos, dizer que estamos orando por vocês e com saudades, não é? Isso é bom porque o nosso amor só aumenta, né? A vontade de estarmos juntos. Queria lembrar aos irmãos que domingo pela manhã tem o nosso culto da ressurreição. Não sei exatamente como é que vai ser, porque nós não podemos juntar muitas pessoas aqui. Mas haverá pelo menos hinos relativos à ressurreição do Senhor Jesus e também a reflexão da palavra. Amém? Eu que gostaria muito de saber se os irmãos estão lendo todos os dias as pastorais. Todo dia eu estou lá preparando uma nova pastoral. Já comecei, já tenho o título da pastoral de amanhã. Amanhã teremos uma nova pastoral, mas eu gostaria realmente de saber se os irmãos estão lendo, estão refletindo todos os dias. E quero agradecer aqueles irmãos de longe que estão lendo a pastoral, estão escrevendo lá, é uma bênção, é assim mesmo, eu li, Deus me abençoou, isso é muito bom. A nossa irmã Magali Vilarim, que é nossa ovelhinha de todos os dias, ela está sempre vendo. Eu não vou citar nomes, porque tem muita gente lá frequente todos os dias. Tem o nosso querido pastor Josué Santana, tem a Cristiane, tem muita gente. A irmã Marleide do Córrego da Areia, esposa do pastor, enfim. Eu espero que essas pastorais façam parte da sua devocional diária, para refletir um pouquinho, não é? Hoje, a pastoral de hoje foi sobre força. Aquela força que muitas vezes falta, que a gente se sente fragilizado. Aquele dia que a gente, ai meu Deus, será que Deus está me ouvindo mesmo? Isso ocorre na vida de todo mundo. Vem do Senhor, Ele é a nossa força. E quem não sabe exatamente o teor da pastoral, é só dar uma olhadazinha, uma buscadazinha, você vai encontrar. Todos os dias eu estou fazendo um esforço para colocar a pastoral antes de meio-dia, antes de 12 horas. Eu estou em oração, não quero escrever qualquer coisa, mas eu estou tentando agora escrever um pouquinho antes, na noite anterior. Então, de manhã eu só dou um jeitinho, corrijo, e se passar algum erro, me perdoe em nome de Jesus, mas eu estou tentando fazer o melhor para que você tenha uma palavra de Deus todos os dias. Bem, nós vamos começar cantando um dos nossos hinos. Abra seu hinário aí, vamos cantar um dos nossos hinos. Qual vai ser agora, meu irmão Bruno? Qual é o hino de agora? Sim, mas qual é o título? Breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de receber de Cristo o galardão. Oh, que prazer, né? Espero que este seja o anseio dos irmãos. Vamos cantar juntos? Vamos lá.
breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Isso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando o meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Amém. Esta é a nossa esperança. É que um dia, meus amados, não haverá mais igreja pentecostal, batista, Assembleia de Deus, presbiteriano, calvinista, arminianista, sabatista do domingo. Não vai haver nada disso mais. Lá nós seremos um só rebanho e um só pastor. Se você acreditar assim ou não, não é? Porque pode ser que você esteja dizendo assim, mas na minha turma ele não vai subir não, porque ele é pentecostal. Você é que sabe, mas eu tenho certeza, porque eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor Jesus, é Ele que é o meu Salvador. Amém? Mas eu quero também que você esteja pronto para subir na vinda do Senhor Jesus. Mas como hoje é culto de instrução, hoje é culto de aprender, nós vamos hoje mais uma vez dar uma passada em curiosidades da Bíblia. Curiosidades que talvez você não saiba, ou talvez saiba e vai reavivar hoje, não é? Então, vocês sabem que no segundo domingo de dezembro, está muito longe ainda, as igrejas evangélicas comemoram o dia da Bíblia. Para nós, a Bíblia, a palavra de Deus, a única regra de fé e prática, a bússola do viajor, a espada do Espírito, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, a palavra de Deus. Então, meus amados, este dia foi instituído há muito tempo.
preste atenção, essa data comemorativa foi criada em 1549. 49 anos depois que o Brasil foi descoberto, não é? Na Grã-Bretanha, pelo bispo Cranmer. A ideia era que a população tivesse um dia para orar, para interceder, para que a palavra de Deus chegasse às vidas, porque naquela época as escrituras não eram de fácil acesso, não eram de fácil acesso. Você sabe até que a igreja romana, ela entendia que o povo, de um modo geral, não tinha capacidade de entender a Bíblia. E por isso a Bíblia não era facilitada para o acesso das pessoas. Somente através do sacerdote é que a Bíblia poderia ser pregada e anunciada. Graças a Deus isso aí acabou, não é? Como a Bíblia é um presente de Deus para o homem, isto significa que o Espírito Santo é o professor por excelência. Eu conheço pessoas lá da roça que amam a palavra de Deus. São pessoas que não vão entender de antropologia, genealogia, teologia sistemática, não vão entender esses termos e nem estão preocupados com isso. Mas eles sabem que foram criados por Deus, eles sabem que o Senhor os salvou, os perdoou, e eles sabem que vão morar no céu, estão esperando a volta de Jesus. Você requer o quê? Conhecimento maior do que esse? Gente, há muita gente brigando com seus irmãos por causa de conceitos teológicos, por causa de escolas teológicas, brigam e se separam. Então é melhor que estas pessoas bem humildes não tenham a capacidade, deixe-me dizer assim, entre aspas, porque eles têm, mas não têm muito interesse de entender o que é paracletologia, o que é nada disso. Eles querem saber que Jesus é o seu Salvador, que eles creram, o nome está escrito no livro da vida, enquanto viverem vão estar dando glória a Deus, e que um dia Jesus vai descer para buscar a sua igreja. É tudo que é importante. No Brasil, a data começou a ser comemorada em 1850. Então, isso foi antes da abolição da escravidão, da escravatura. Os escravos foram livres, foram libertos, entre aspas, em 1888, não foi isso? 13 de maio de 1888. Então, em 1850, por influência dos primeiros missionários cristãos evangélicos, no Brasil se instituiu oficialmente a primeira manifestação pública em relação à Bíblia. Isto se deu por ocasião em que a Sociedade Bíblica do Brasil foi fundada. A Sociedade Bíblica do Brasil foi fundada em 1948 em São Paulo. Então, aí algumas notas sobre ao dia da Bíblia. Mas vocês sabem, primeira curiosidade bíblica, a Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo. É o mais traduzido e o mais vendido. É o livro da Bíblia. É a Bíblia. E hoje, então, que há uma diversificação de Bíblias com isso, Bíblia com aquele comentário, Bíblia, não é? Na minha época de infância, adolescência, mocidade, a Bíblia era aquela mesma, aquela preta, a gente só entendia, só que tinha duas traduções, não é? A atualizada, a revista, era só a diferença que tinha. Mas Bíblia era Bíblia, hoje não, hoje tem a Bíblia do adolescente, tem a Bíblia pentecostal, tem a Bíblia que não tem um nome, mas é a Bíblia dos reformados, tem a Bíblia
dos adolescentes, tem a Bíblia até dos surfistas, né? Tem a Bíblia dos surfistas. Tem a Bíblia da vovó, tem a Bíblia da vovó, tem a Bíblia da mulher, não é? E tem a Bíblia da mulher que ora. Então pensem, eu citaria aqui umas 10 ou 15 Bíblias que existem hoje que estão aí. Mas o que importa é que ela seja lida, e não somente lida, que a Bíblia seja vivida, porque não é apenas para ler, é para viver a palavra. Então, eu não vou falar muito sobre a tradução da Bíblia, porque tem outras curiosidades, né? A Bíblia, antigamente, era tudo escrito, tudo igual, não tinha capítulo, não tinha versículo. Deveria ser difícil, né, para ler. Ninguém podia dizer, não, está escrito em tal página, está escrito, porque não era assim. Era o volume só, lembram dos rolos que existiam. Depois, em 1250, a Bíblia foi dividida em capítulos. Em 1550, Robert Stevens dividiu os capítulos em versículos. Então, a Bíblia possui 1189 capítulos, 929 no Antigo Testamento e 260 capítulos no Novo Testamento, claro, dependendo da versão, não é? Da Bíblia. Cerca de 31.100 versículos. 31.100 versículos da palavra. Esta organização da Bíblia em capítulos e em versículos facilitou a leitura, facilitou o entendimento do que era escrito, para quem foi escrito, como, quando foi escrito, etc. Isso foi muito bom, foi muito bom. Terceira curiosidade que a gente gostaria de comentar com você hoje. Na Bíblia, quando eu era garotão, eu queria saber como é que Jesus é. Porque a gente vê as figuras nas paredes, tem um Jesus moreno, e a maioria dos quadros apresenta um Jesus loiro, de olhos azuis, né? É aquele Jesus que foi feito segundo a imagem, né, daqueles que o apresentaram. Mas a Bíblia em si, ela não descreve a aparência de Jesus, não diz que Jesus era assim ou assado, que Jesus tinha 2 metros, que Jesus era gordo, era magro, que Jesus era moreno, que Jesus tinha um cabelão. Não, a Bíblia não diz nada disso, não há nenhum versículo que descreva a aparência de Cristo em nenhum momento. As centenas de maneiras como ele é representado são liberdades criativas, né, dos autores de filmes, de histórias, de livros que o fazem. Então, a Bíblia apenas nos dá a ideia de que Jesus tinha a aparência de um homem normal, um homem do Oriente Médio, não é? Depois, a Europa foi divulgando o cristianismo, aí a imagem de Jesus ficou naquilo que muita gente conhece, aquele Jesus loiro, não é? Segundo a percepção do mundo que eles tinham. Eu até gostaria que na África tivesse um Jesus bem pretinho, não é? Seria bom? Um Jesus bem pretinho, um Jesus africano. Já existem filmes e histórias que fazem assim para as crianças. Bem, quarta curiosidade. Deus não está em todos os lugares. Eita, pastor, que é isso? Mas é da Bíblia, meu amigo, da Bíblia. Se assuste não estou dizendo heresia não. Apesar do Senhor ser o centro da Bíblia, o centro da revelação de Deus, ele não aparece em Esther, nem no livro de Cantares.
certo? Se você ler o livro todo, você não vai ver uma vez só o nome Deus. Então, o nome de Deus não aparece, não é mencionado em 2 livros da Bíblia. Quais são? O livro de Esther e o livro de Cantares. Quinta curiosidade. O meio da Bíblia. Onde será o meio da Bíblia? O meio da Bíblia é o Salmo 118. Você abrir o Salmo 118, você está no meio da Bíblia. Há 594 capítulos antes e depois do Salmo 118, também 594 capítulos. O versículo que se encontra bem no centro da Bíblia é o versículo de número 8 do Salmo de número 118. Aprendeu? Está anotando aí? Anote, meu irmão, para aprender. O maior e o menor capítulo da Bíblia. Esse vocês já sabem, né? Já sabem. Até na outra quinta-feira eu falei em nossas curiosidades. Eu falei, inclusive, dando o exemplo do meu irmão, do meu amigo e irmão Severino, que decorou o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119. Esse é o capítulo mais longo da Bíblia. E é um acróstico. Se a gente fosse pensar em acróstico em português, seria um pouquinho diferente. Mas por que a gente diz que este salmo é um acróstico? Porque ele é dividido em 22 seções de 8 versos cada uma. E cada uma correspondendo a uma letra do alfabeto hebraico. Eu disse isso no culto de doutrina passado. Então, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, e assim sucessivamente. Você pode ter a curiosidade, quem sabe até, de aprender o alfabeto hebraico. Isso era uma forma de numerar os versos. E o menor capítulo também está em Salmos, que é o Salmo de número 117, com apenas 2 versículos. É o menor capítulo e também é o menor salmo. Existem algumas, como eu diria, discussões acerca do menor versículo, porque este menor versículo depende muito da versão, né? Mas, no geral, o maior versículo é Esther 8 e 9, esse é o maior. Possui 415 caracteres na língua original, né? No original. E o menor está em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, com 10 letras. Mas em algumas Bíblias, as pessoas ainda vão para o Novo Testamento, quando diz assim, e o segundo, né? E o segundo, mas depende muito da versão. 8ª curiosidade. Você sabia que tem uma Bíblia dentro da Bíblia? É uma curiosidade, não sabia não? Como é que é isso aí? Ah, pastor, eu sei que a Bíblia é uma biblioteca, não é só um livro, são 66 livros, e tem tantos livros no Velho Testamento. Quantos? Não vou dizer, a gente estuda aqui, você sabe em casa. Tantos livros no Novo Testamento, fazendo um total de 66 e tal. Aí a gente sempre, no culto da quinta-feira, a gente estuda sobre as divisões, as 5 divisões do Velho Testamento, as 5 divisões do Novo Testamento, começando lá no Velho com Pentateuco. Lembra disso? Livros históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores, evangelhos, livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos.
Epístolas paulinas, que exatamente porque são paulinas, foram escritas por quem? Claro, não podia ser outro, né? Pelo apóstolo Paulo. Então, evangelhos, livro histórico, epístolas paulinas, epístolas gerais e o único livro profético do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, também conhecido como o livro das revelações. Então, isso você sabe que a gente sempre... Mas, pastor, e agora? O senhor falou de uma Bíblia dentro da Bíblia. Bem, eu vou matar a sua curiosidade. A Bíblia dentro da Bíblia é o livro de Isaías. Por quê, pastor? Ela se assemelha a uma pequena Bíblia. Ela tem 66 capítulos. O livro de Isaías tem 66 capítulos. O mesmo número, né, de livros que tem a Bíblia. Os primeiros 39 falam da história passada. E os 27 capítulos restantes de Isaías apresentam as promessas do futuro. E fala muito sobre o Messias, sobre o que vai acontecer. Por isso que, curiosamente, né, os estudiosos identificam o livro de Isaías como sendo uma Bíblia dentro da Bíblia. Aprendeu? Pronto, aprendeu, graças a Deus. Estamos terminando essa parte de curiosidade. Nona curiosidade. Você sabe, conhece os livros da Bíblia que só tem um capítulo? Vamos lá? Obadias, Filemão, 2 João, 3 João e Judas. São os livros bíblicos que possuem apenas um capítulo. 2 João é o menor deles, possuindo somente 13 versículos. Está aprendendo? Anotou? Ah, pastor, eu não consegui anotar tudo aquilo. Depois você me pede lá, eu mando até para você, não é? Escrevo lá para você. 10ª e última curiosidade de hoje. Formação do Novo Testamento. É bom que vocês saibam que os livros que estão lá na ordem bíblica, esta não é uma ordem cronológica. Não foram postos lá a proporção que foram sendo escritos. Não foi assim. Não foi assim. Qual foi o primeiro livro do Novo Testamento? Alguém vai responder em casa. Mateus? Não. O primeiro livro do Novo Testamento foi a Epístola de Tiago. Foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Aquele que foi primeiro escrito. Qual foi? Tiago. E em inglês, Tiago se chama James. Sabia disso? James. Tiago em português, né? Tiago em português e em outros idiomas também. Então, o primeiro livro do Novo Testamento escrito foi o livro de... Qual foi? Tiago. Muito bem. Segundo os estudiosos, foi escrito mais ou menos entre 45 e 48 DC. Você sabe o que é DC, não é? Depois de Cristo. Os evangelhos foram escritos somente, pelo menos, 10 anos depois. Depois que foi escrito a Epístola de Tiago, 10 anos depois é que escreveram os evangelhos. Agora, o último livro, tudo bem, está na ordem certa, que é o livro de Apocalipse. Vamos cantar mais um hino? Qual vai ser o hino agora, meu querido Bruno? Ah, quão glorioso cristão é pensares. O nosso cenário é 110, viu, irmãos? Vamos cantar este hino agora para louvor e honra do Senhor Jesus. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual,
onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de rios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, E o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Aleluia! pensa na celestial melodia que a terra encherá de beular, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Esplendores que levem à morte, se constante não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem buscar essa glória de o apelo. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Todos são convidados a chegar lá. Há uma, como eu diria, uma ala, se fosse essa expressão, não é? Da igreja evangélica que acha que não, não são todos que são convidados. Mas nós entendemos assim, que o Senhor mandou Jesus para salvar o mundo de um modo geral. Então você também está sendo convidado a receber Jesus como Senhor da sua vida. Você que está assistindo os cultos em casa, eu fico pensando quantas orações têm sido feitas por sua vida, talvez por sua mãe, pela avó, pelo pai, pela tia, pelo irmão, pela irmã, por amigos que oram para que você tenha um encontro com o Senhor Jesus. Então dê uma paradazinha hoje à noite, né? Pense bastante, meia volta na sua vida, entregue esse coração ao Senhor, porque é só dar uma paradinha para ver o que está acontecendo no mundo, isso é só um pouquinho do que ainda vem pela frente. Então entrega tua vida nas mãos do Senhor Jesus, enquanto é tempo. Bem, o nosso diácono Hamilton está aqui, eu não sei se ele quer cantar uma canção, se quiser, tem, como é? Você vem aqui na frente e canta aqui, tá bom? Pronto, ele vai se preparar e enquanto isso, irmãos, nós estamos mais uma vez lembrando aos irmãos que todos os dias nós temos a nossa pastoral. Domingo pela manhã nós teremos o nosso culto da ressurreição. Será um culto que não vai ser igual àquele que nós fazemos aqui, né? Bem cedinho. Eu não sei ainda qual horário que nós vamos fazer, 7 horas, 8 horas, por aí, 7 horas eu acho, né? Para não ser muito tarde, 7 horas da manhã a gente começa aqui a gravação, ou a transmissão do culto da ressurreição. Então os irmãos em casa se preparem, não iam acordar bem cedinho para chegar aqui de 6 horas, não é? Então acorda um pouquinho e deixa para tomar o café depois do culto da ressurreição. Tá bom assim? Eu nem ouvi como é que foi a repercussão da ceia nos lares. Espírito de Deus, uma ceia gloriosa e abençoada. Amém? Pronto, meu irmão? Então nós vamos agora
ouvir o nosso diácono cantando, louvando ao Senhor com uma canção. Depois teremos a reflexão da palavra nesta noite. Amém? Ele vai sair Ele não vai sair, não, vai só ouvir. Se quiser sair, tem que vir para cá. Isso. Amém, irmãos? Ei, fica sentado. Para aí, negócio tá levantando para tomar água, não. Sentado. Sentadinho, prestando atenção ao culto. É isso mesmo. Aleluia. Amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. E quero desejar a todos uma muito especial noite da presença do Senhor, ouvindo a voz que alimenta, a voz que sustenta, a voz que abençoa, a voz que cura, a voz que consola. É a voz do nosso querido Espírito Santo. Tenho dito algo que creio que os irmãos vão concordar, que a experiência de culto nesses dias, né, nesse contexto tão diferente, né, pode ser algo que não estamos acostumados, estamos ainda aprendendo como é que acontece. Mas a realidade da comunhão dos santos, a realidade da comunhão da igreja, a realidade da comunhão entre irmãos é poderosa e gloriosa. Porque quem faz esse mistério acontecer é o Espírito Santo de Deus. Por isso, se você está junto com teus irmãos, ou se por alguma situação, alguma calamidade, alguma circunstância, você está separado fisicamente, mas se eu e você temos o Espírito Santo de Deus, então estamos próximos, estamos ligados, fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. Então a realidade dessa comunhão atravessa paredes, vence obstáculos, distâncias, não faz diferença. Se eu estou aqui e você está na Espanha, nós estamos unidos no Espírito Santo. Isso é poderoso e glorioso que o Senhor faz. Não é tecnologia só, mas é revelação do poder de Deus em nossas vidas. E eu quero compartilhar com os amados irmãos a leitura aqui em Salmos 111. Salmo 111 é algo muito especial da parte do nosso Deus, que diz assim: de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos. Olha, nós estamos juntos. E na Assembleia, grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem ou se alegram. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o nosso Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder de suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdadeiras e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre. Instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor, olha, é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam. Seu louvor permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no verso 5 vai dizer: dá sustento aos que o temem. E eu me lembro do maná. O maná foi uma revelação do poder, da fidelidade de Deus para com o seu povo no deserto. Em muitos aspectos nós estamos atravessando um deserto circunstancial, mas não falta o maná de Deus para mim e para você nesse deserto. Essa quarentena ou essa situação de calamidade no mundo inteiro, mas a igreja do Senhor está sendo assistida pelo maná de Deus. E o maná, né, em hebraico, né, não era nem só o significado não era nem só uma palavra, mas era uma expressão. E no hebraico, maná quer dizer: o que é isso? Porque eles comiam do maná e não conseguiam dizer exatamente o que era. É um pão, é uma fruta, o que é? É uma massa. Mas eles saboreavam e se alegravam no Senhor, porque procuravam na terra alguma coisa que fosse, mas não era, porque era do céu, estava vindo do céu. E eles só tinham a expressão de dizer ao Senhor: Senhor, que maravilha é essa que o Senhor nos dá?
Que gloriosa revelação do teu poder, da tua fidelidade é essa, que todo dia é renovado sobre nossas vidas. O que é isso, Senhor? O maná de Deus também tem sido revelado a você. E você não tem nenhuma explicação para o milagre. Você só vive o milagre de Deus. Porque milagre do Senhor não se explica. Milagre de Deus se vive e se glorifica a Ele. Porque toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Você tem vivido do milagre, você tem se alimentado e fortalecido a tua alma com o maná de Deus. Então, tão somente, continua usufruindo da fidelidade do Senhor. E continua erguendo a tua voz para dizer: Deus, o que é isso que só o Senhor faz, mas coloca na minha vida? O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado da sua igreja. Mesmo nessa circunstância, Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois eu sei. Deus cuida de mim. A igreja pode cantar também. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Diga também: eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de ti. Deus cuida de ti. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim. Cante com fé. Se na vida não tem direção e preciso tomar a decisão, eu sei que existe alguém que me ama e tem o meu mandar. Ele quer me dar a mão, mas se uma porta se fecha aqui, a porta do céu está aberta, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender, eu preciso, que Ele é quem cuida de mim, de você. E não andamos sozinhos, não
casar. E não ando, nunca andei, não estou, nunca estive. Pois Deus cuida de mim. Diga com fé. Deus cuida de mim. E nós dizemos todo dia: Senhor, o que é isso? Você ouviu na expressão na anterior do texto lido pelo diácono a palavra assembleia. A palavra assembleia. Assembleia aí quer dizer a reunião, né? O agrupamento de cristãos. Quando a igreja está reunida. Então, é a assembleia, não é nada contra a questão denominacional, viu, irmãos? Mas eu já ouvi irmãos dizer, não, está lá na Bíblia, a única igreja, está escrito assembleia. Então, isso é bobagem, viu? Isso é bobagem. A assembleia é a reunião dos filhos de Deus, a reunião do povo, ou qualquer reunião, quando se reúnem em assembleia, não é? Para tratar de alguns assuntos. E o nosso assunto é Jesus. Bem, se eu fosse obedecer o relógio ali, nós teríamos pouquíssimo tempo para o estudo. Eu vou ver, eu vou tentar administrar aqui o tempo, porque o tema que eu gostaria de abordar hoje é sobre o jejum. Muita gente ficou curiosa sobre o jejum que foi solicitado pelas autoridades deste país, e muita gente diz, eu não vou jejuar porque ele não é sacerdote, quem tem que convocar o povo para o jejum é o sacerdote, é o pastor, etc, etc. Bem, nós não vamos trazer nenhuma polêmica em relação ao que houve com respeito ao jejum do dia 5, não é? Quem fez, não fez nada de ruim, não fez nada de errado. Quem não fez, também é com você e Deus, não é? É uma questão voluntária. Mas hoje, devido ao acontecimento, não é? Muita gente ficou curiosa. E aí, quando é que vem um estudo sobre o jejum? Hoje nós vamos pelo menos começar. Que eu não sei se eu tenho mais de 10 ou 15 minutos para o estudo, não é? Bem, jejuar significa ficar sem alimento por um período de tempo, tá? Por um período de tempo. Quando jejuamos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos abrindo mão dos alimentos, daquilo que o nosso corpo pede, daquilo que a gente gosta. Comer é coisa boa, não é não, gente? Comer é muito bom. Jesus gostava de comer. E a Bíblia até diz que no céu vai ter comida. Eu não sei como é que vai ser, mas vai ter, né? Diz que nós vamos sentar à mesa com Abraão, Isaac, Jacó, e o Senhor mesmo vai nos servir, eu não sei. Mas voltemos para a questão aqui. Então, quando jejuamos, estamos dizendo a Deus que nós estamos abdicando de um prazer, de uma coisa que nós gostamos de fazer, para reservar um tempo somente para Deus. Você entende? É como se você, meu irmão, minha irmã, quisesse dar uma demonstração de amor à sua esposa ou à sua família, dissesse, olha, tal dia eu vou abrir mão da minha pescaria, vou abrir mão de uma coisa que eu gosto de fazer somente para ficar com a minha família. É algo parecido, mas é muito mais precioso. É quando você diz, Deus, tu és importante para mim.
e eu quero me desligar das coisas que o meu corpo pede, que a minha carne precisa, e eu quero passar esse tempo somente com o Senhor. Então, jejum não é só deixar de comer, né? Não é só deixar de comer. O capítulo 6 do livro do Evangelho de Mateus fala sobre o jejum. É isso? Capítulo 6. Nós não vamos ler agora. Mas você abre a sua Bíblia aí, capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus, e você pode acompanhar quando fizermos a leitura. Também Lucas, capítulo 4, os primeiros 13 versículos. E ao longo da Bíblia tem Deuteronômio, Primeiros Reis, Salmo, Marcos, Coríntios, Pedro, certo? Fala sobre o jejum. Agora você não vai encontrar nenhum mandamento dizendo assim, jejue. Não. Mas Jesus falou sobre a importância do jejum. Não é? Então, Jesus não falou contra o jejum. Ele até ensinou como é que nós deveríamos fazer. Quando Jesus estava pertinho de iniciar o seu ministério, a Bíblia diz que ele foi batizado, desceu as águas, não é? João o batizou, foi um momento em que a sua divindade foi testemunhada, foi professada para quem quisesse ouvir, porque lá estava a presença da Trindade. Lá estava Jesus, quando ele levanta das águas, o Espírito Santo se apresenta na forma corpórea de uma pomba, e a voz de Deus se fez ouvir. Este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Então, foi um momento solene no contexto bíblico e no contexto cristológico, o estudo de Jesus como sendo o Messias. Estava lá Deus testificando. Mas, meus irmãos, quando Jesus desce as águas e ele sai, a Bíblia diz que imediatamente ele foi levado ao deserto. Depois de tanta unção, depois de tanta bênção, agora Jesus ficou no deserto 40 dias e 40 noites. Por favor, não tome este exemplo de Jesus como um mandamento para que o crente santo, bom, crente tem que jejuar 40 dias. Vai fazer isso não, meu irmão. Vai fazer isso não, porque aí você vai partir para a eternidade antes do tempo. Faça isso não, não é? Ali foi necessário com o Senhor Jesus acontecer este fato extraordinário, porque Jesus, ele é plenamente Deus, eu disse isso na quinta-feira passada, e ele é plenamente homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Repito, ele não é 50% homem e 50% Deus, ele é 100% homem e 100% Deus. Eu não vou me ater muito a este detalhe, apenas dizendo aos irmãos que provavelmente Jesus foi tentado num período de 40 dias. A gente, quando lê a Bíblia, a gente imagina a primeira fase da tentação, a segunda, a terceira, e aconteceu assim, em 1 hora, 2 horas, ou um dia. Não, foram 40 dias que Jesus permaneceu no deserto e o diabo tentando o Senhor Jesus. Então, meus amados, eu gostaria nesta noite de levar o irmão a pensar, a refletir sobre este assunto tão importante do jejum, o jejum. Porque há muita gente que tem uma ideia errada, distorcida,
Até porque a gente vai aprendendo com outros. E se o outro está errado, a gente termina fazendo o errado também. Por quê? Principalmente o novo convertido, ele aprende com aquele irmão que é mais velho. Aí o irmão diz, olha, jejum é assim, meu irmão, o jejum é assim, é para isso, é para aquilo outro. Então, hoje à noite, eu gostaria de trazer aos irmãos alguns mitos e algumas verdades sobre o jejum. Normalmente, nós passamos na nossa vida momentos quando a gente quer muito uma resposta de Deus. A gente quer que alguma coisa seja resolvido de imediato. Ou talvez a família, um membro da família, um amigo está enfrentando um problema de opressão e a gente quer ajudar, e aí a gente começa a pensar no jejum. Então, primeira coisa, jejum não é só ficar sem comer. Pronto, eu vou jejuar, não vou comer mais. Quando você jejua por jejuar, ou seja, fica sem comer, você apenas está passando fome, está jejuando coisa nenhuma. Porque na Bíblia o jejum é sempre acompanhado de uma atitude de oração, de reverência, de pensamentos voltados para Deus. Você não pode ficar jejuando e assistindo a novela das 8. Jejuando, não é? E vou brincar disso, aquilo outro. Não, meu irmão, jejum é um momento que você tira para você e Deus. Só Deus e você e Deus e mais ninguém. Então a ideia de jejuar é criar dentro do nosso coração uma atitude correta para conversar com Deus. Isto, existe o quê? Calma, tempo, silêncio, reverência, contrição. Contrição. Eu já ouvi alguns irmãos conversando e dizendo, olha, pastor, eu não posso parar para jejuar, então eu jejuo trabalhando. É meio complicado, né? Meio difícil. É meio difícil e também perigoso. Não é uma coisa muito boa, não, principalmente se você é alguém que dirige um veículo, alguém que lida com máquinas que requerem atenção. Porque na hora, no período do jejum, a sua atenção é voltada para Deus, para adorá-lo, para glorificá-lo. Você não está pensando em carne, nem feijão, nem farinha, nem repórter da não sei que horas, nem jornal, nada disso. Jejuar é você se isolar, é você e Deus. Mas, além de tudo isto, o jejum necessita de um propósito. Não se acordei, estou com vontade de jejuar, vou jejuar. Não é por aí não. Você tem que ter um propósito para o jejum. Aliás, o cristão deve fazer sempre coisas, tomar atitudes com propósito. Se você namora, namore com o propósito de noivar e casar. Ouviu, né, jovem? Não, estou namorando porque vem junho aí, eu vou ganhar presente do Dia dos Namorados e tal. Não. Você namora, o cristão não namora sem propósito. O cristão namora com propósito de conhecerem-se melhor, noivarem e criarem um novo lar, muito abençoado. Segundo mito, o primeiro é aquele, jejuar é ficar sem comer. Não é só ficar sem comer, não. Tem muito mais que envolve o jejum. Número 2, se eu jejuar e orar com muita fé, Deus vai me dar aquilo que eu quero. Meu amado, Deus é fiel e tem feito promessas para abençoar a mim e a você. E não precisa jejuar para receber a bênção de papai, porque Ele é o meu pai, Ele cuida de mim, Ele me conhece, Ele sabe as minhas necessidades.
Então não preciso fazer como se fosse uma penitência, porque jejum não é penitência. Não é? Eu vou me penitenciar para conseguir, porque aí Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo. Não, não se barganha com Deus. Com Deus não se faz troca, não. Deus não vai fazer troca nenhuma com você. Deus te abençoa independentemente de você jejuar ou não. O propósito do jejum, repito, é exatamente o contrário. Jejuar é se humilhar. Jejuar é dizer: Senhor, eu estou rendido, eu estou submisso, eu estou sujeito à tua vontade, eu estou entrando na sala do trono, eu quero falar contigo, eu quero que tu fales comigo. Aí você vai, sabe, o Senhor vai te enchendo de graça, o Senhor vai, sabe, te abençoando, te fortalecendo. Essa é a única bênção que você pode ter certeza que você vai conseguir. Não é só jejuando, não é lendo a Bíblia, é adorando, é cantando, é tocando o seu instrumento e Deus te abençoa. Mas é também a forma, queridos, da gente perceber que quando a gente jejua, a gente está dizendo assim: Senhor, eu sei, eu reconheço que eu dependo 100% do Senhor. Aleluia! Eu dependo de Ti, Senhor. Pode ser no momento de tribulação da família, você diz: Senhor, olha, eu estou confessando, minha família é tua, meu filho te pertence, minha esposa te pertence. Senhor, eu estou me colocando diante de ti, quebrantado, todo quebrado, porque eu creio que tu és o meu Senhor. Então jejum é um período de conversa com Deus, de bate-papo com Deus, de consagração, dedicação ao Senhor. Vamos acabar com essa coisa de achar que qualquer atitude que eu faça vai me tornar mais merecedor de alguma coisa. Não recebemos as bênçãos de Deus por merecimento, mas por graça. Tá bom? Então o jejum não vai te fazer um crente mais merecedor de coisa alguma. Mito terceiro. Jejuar me torna uma pessoa mais espiritual. Tem gente que pensa tanto assim. É o mesmo princípio, irmãos, de conseguir as coisas pelas obras. A Bíblia diz que é pela graça, mas há cristãos que pregam que a salvação é pela graça, mas ele começa a fazer coisas como se fosse uma penitência, uma autoflagelação, para Deus ter pena dele. Irmão, isso é bobagem, você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Então, tem nada, você não jejua para ser um crente mais espiritual, até porque passar fome não santifica ninguém. Pode até fazer um bem para o seu corpo, né? Porque elimina muitas toxinas, mas não vai te tornar um crente, canela de fogo, sei lá como o povo diz. As pessoas têm uns títulos e umas expressões que eu não conheço, não encontro na palavra. Irmãos, o que traz mudança na vida do cristão é o seu trabalho. E é em parceria, aliás, não é nem o seu trabalho, é o trabalho do Espírito Santo na sua vida. É o trabalho do Espírito Santo, o trabalho da palavra. A palavra vai trabalhando no teu caráter, vai modificando a tua vida, vai modificando as tuas prioridades. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, a nossa disposição em obedecer e nossa preocupação em servir ao Senhor e aos outros. Em vez de só pensar em mim, no meu prato, na minha barriga, na minha necessidade, no meu prazer. Não! Você está se colocando no lugar do verdadeiro cristão. É aquele que não está pensando nos seus deleites, está pensando na bênção da família, na bênção para a sua nação, na bênção para aquele irmãozinho que está enfrentando uma situação muito complicada. Você está, vigiando com ele, orando, apoiando em oração, intercedendo a Deus por ele, jejuando pelos missionários. Então, é isso aí.
não vai tornar você um crente mais espiritual, vai tornar você um crente mais humilde, mais consciente do poder de Deus em sua vida e da sua responsabilidade. Se você é pai de família, você é o sacerdote da família. Você, minha irmã, é a sacerdotisa da família. Tá bom? Vamos para mais um mito. Não sei se eu vou poder citar todos aqui. O que é que muita gente diz assim, ó? Quanto mais eu jejuar, melhor. Eu estou me referindo àquelas pessoas que dizem assim, eu vou jejuar 15 dias, 7 dias. Olha, meu irmão, olhe. O que você fizer com um propósito, o que você fizer na autoridade da palavra de Deus e com uma sã consciência, é bom para você. Mas, por que você tem que jejuar 20 dias, 30 dias? Você vai morrer. A gente tem que fazer as coisas, como é que o capítulo 12 de Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Quer dizer, o sacrifício hoje não é mais aquele que era morto, oferecido no altar, porque Jesus foi o sacrifício dos sacrifícios, então eu não preciso mais fazer aquilo. O sacrifício hoje é mais fácil, não. É até mais complicado, porque o sacrifício hoje é vivo. Não basta matar um animal, não. O sacrifício vivo. Gente, é muito fácil alguém dizer assim, eu vou morrer por Jesus. Morrer, vou entregar minha vida, eu morro por Jesus. Meu filho, isso pode ser até muito bonito, muito impressionante, porém, mais difícil e melhor do que morrer por Jesus é viver por Ele. Cada dia, cada minuto, cada hora, cada circunstância, isso é que é difícil. Isso é que é difícil. Viver no dia a dia para Deus. Então, pastor, não é 15 dias, 20 dias, não é, quer dizer, quanto mais eu jejuar, melhor, essa não é uma verdade absoluta, isso é um mito. No Antigo Testamento, Deus definiu apenas um jejum oficial para Israel. Apenas um jejum, uma vez por ano, no dia da expiação. Está lá em Levítico 16, 29. Era um tempo para o povo expressar tristeza, arrependimento pelo pecado e buscar o perdão de Deus para as suas vidas. Deus não estava pedindo para o povo jejuar toda semana, todo mês, toda hora, jejum, quanto mais você jejuar é melhor. Não! Deus não está preocupado com esse ritualismo. Deus quer a tua vida. Deus quer o teu bom testemunho. Deus quer que você ame seu irmão. Deus quer que você seja um pregador, um pregoeiro da palavra, não só com palavras, mas com a sua vida. Deus quer que você seja um bom pai de família, uma boa mãe de família. Deus quer que você seja um bom filho, que você seja um bom cristão. Isto não se evidencia apenas porque eu jejuei 10 dias ou 7 dias. Porque sabe o que acontece? Há irmãos que começam a pensar que eu sou melhor do que o outro. Porque eu jejuei 7 dias e 7 noites. Aquele irmão não jejua nenhum, então eu sou mais espiritual. Acaba com isso, é uma tentação perigosa. Perigosa. No Novo Testamento, embora Jesus dê instruções sobre o jejum, parece que não era uma prática frequente entre os cristãos. O livro dos Atos dos Apóstolos fala de muitas ocasiões em que os cristãos estavam em oração, mas fala apenas duas vezes sobre o jejum. E é o livro do Espírito Santo, da igreja, etc, etc. Pelo jeito, era algo feito de vez em quando para buscar a Deus de forma especial. Não significa que os apóstolos não jejuaram. Não significa que a igreja não tenha jejuado. Mas você não vê evidenciado, quer dizer, tem que jejuar. Quanto mais jejuar, melhor. Não, você não vê isso. Pelo jeito, meus amados,
Deus valoriza outras necessidades, como estudar a palavra de Deus, cuidar do órfão e da viúva, administrar bem a sua casa. Preste atenção, querido, é bom e todos devem orar. Mas você, minha irmãzinha, que sai de círculo de oração em círculo de oração e deixa a sua casa entregue às baratas, você não está certa. Você que sai de casa para orar todo dia, hoje é no Alto Zé do Pinho, amanhã é no Beco do Pavão, amanhã é não sei onde. Deixa os meninos, a criançada correndo na rua, pega o prato para o seu marido requentar quando chegar, bota no forno. Não, minha irmãzinha, Deus não exige isso de você. Então, junto à consagração, existem muitas outras coisas que fazem parte do nosso contexto de responsabilidade como cristãos. Como cristãos. Então, repito, existem outras necessidades mais importantes. Há muita gente querendo orar, mas não conhece a palavra. Não sabe nada do livro dos livros, que é o livro de Deus, é a bússola do viajor, é a carta de Deus para você. Então, como é? Ah, mas eu faço isso, canta, e não conhece a Bíblia. Ora, e não conhece a Bíblia. Então, queridos, é um mito. Quanto mais eu jejuar, melhor. A ênfase não é sobre frequência. Quantas vezes por semana, mês, ano, você jejua. Nem sobre a duração, quantas horas, mas sobre, se você jejuar, meu irmão, meio-dia, um dia, mas a sua atitude for plena com Deus, é mais importante do que você apenas obedecer um calendário que você acha que é um calendário de espiritualização. Cuidado com isso. Tenha muito cuidado com isso. Por isso que tem muito crente andando aí com o queixo assim levantado, porque ele se acha muito espiritual, porque ele é baseado com o Espírito Santo, porque ele fala línguas, porque ele jejua. É a mesma coisa daquele fariseu que diz, eu jejuo tantas vezes. Então não é a quantidade não, meu irmão. Não é a quantidade. Mito número 5, e eu acho que com esse eu vou terminar para este culto, né? Na próxima semana a gente continua falando sobre os mitos sobre o jejum. Tá bom assim? Então, quinto mito, existe um tipo diferente de jejum para cada coisa que desejamos alcançar. Tem crente que inventa até uma Bíblia nova. Para fazer um culto doméstico, então tem que cantar 7 hinos, ler 7 versículos. Meu irmão, para com esse misticismo. Por que tem que ser assim? Se você quer ler 7 capítulos, lê, problema seu, mas não estabeleça isso como uma regra de culto doméstico, como para ser um culto e Deus receber, eu tenho que dar 7 pulinhos. Isso é bobagem. Isso é meninice, é criancice. Se você só puder ler 5 versículos, desculpe-me, na hora de dormir com a sua família, 5 versículos, orar, cantar um hino, dar as mãos, interceder e ora por mim também, você fez o seu culto doméstico. Ah, mas eu quero ler 10 capítulos. Você pode ler. Agora, se você coloca os seus filhos sentados ou ajoelhados, como eu já ouvi de alguém, para o culto doméstico, para você ler 5 capítulos, você vai dar um péssimo exemplo aos seus filhos. E quando eles crescerem, eles não vão querer saber de culto doméstico nenhum. Porque para eles o culto doméstico vai ser uma tortura. Então, não é por aí não, irmãos. Não é por aí não. Então, como vimos lá no início do nosso estudo, o objetivo do jejum não é alcançar nada diante de Deus, mas apenas expressar a nossa dependência dEle. É Ele que abençoa, Ele sabe quando e como e o que Ele vai fazer. Eu não posso determinar, irmãos, acabar com esse negócio. Eu determino, eu decreto. Bobagem! Quem tem autoridade para determinar é o Senhor, é Deus. Eu não determino nada nem na minha casa. A gente quer mandar e nem consegue mandar direito na casa da gente. Quanto mais perante Deus, eu determino. Não, irmãos,
Quem determina é Deus, e esta determinação está aqui na sua palavra. Agora, quando você reivindica a promessa de Deus já estabelecida, os princípios de Deus, tudo bem. Deus diz assim, e eu estou profetizando a palavra. Deus falou assim na sua palavra, e eu tomo posse. Mas aí você está tomando posse daquilo que foi decretado por Deus, não por sua meninice, não por sua vontade de que alguma coisa aconteça. Então preste atenção, é total dependência de Deus, é dizer, Senhor, eu me sujeito a Ti neste dia, eu quero falar contigo, eu quero derramar meu coração, eu quero me arrepender. Adianta jejuar se você não pede perdão dos seus pecados? Não é? Então, parte do jejum, meu irmão, é arrepender-se dos seus pecados, é tristeza na alma por fazer aquilo que desagrada ao Senhor, ou por não fazer aquilo que precisa ser feito, porque a gente não peca somente quando a gente faz uma coisa errada, a gente peca quando sabe fazer a coisa certa e não faz. Quando você sabe fazer o certo e não faz, você peca, é a Bíblia quem diz. É o pecado por omissão. Em nenhum lugar da Bíblia, queridos, a Bíblia especifica jejum de tantos dias para isso, de tantos dias para tal, de tanto dia para arranjar um emprego. Isso é bobagem, isso é besteira. Jejuar de uma refeição com o coração quebrantado é muito melhor do que passar fome 2, 3, 40 dias para manipular Deus. Eu quero, sabe, deixar Deus constrangido. Ele vai ter que me dar. Não, que é isso? Que é isso? A nossa relação com Deus é outra. E a relação de Deus contigo é outra. É de pai, mas Ele também tem autoridade sobre a nossa vida. Posso manipular Deus? Não. De jeito nenhum. Ou quando eu saio do jejum, já saio assim, porque agora eu estou mais santo. Bobagem. Você é santo quando você lê esta palavra, porque esta palavra é que te santifica em toda a sua maneira de ser. Bem, tem ainda o mito 6. Eu acho que dá para terminar hoje, dá para terminar. Vamos terminar então com o último mito. O último mito, que é o de número 6. Eu pensei que tinha mais, mas só tem esses 6. Devo contar para todo mundo que estou jejuando, pois será um bom testemunho. Eu quero que minha família saiba. Meus irmãos, só se vocês não conhecem a Bíblia. Só se vocês não conseguem, não leram a Bíblia. É por isso que nós vamos ler agora. Nada deve nos fazer imaginar que somos mais espirituais do que aqueles que não jejuam. Nem devemos pensar que temos mais crédito com Deus do que a irmã Maria. Que a irmã Maria não jejua, eu tenho mais crédito. Vamos ler o que a Bíblia diz, o que Jesus ensinou sobre o jejum. Foi Jesus quem ensinou. Capítulo 6, eu vou ler, fala da esmola, do jejum, da oração. Vamos começar então do capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti. Olha, eu estou dando esmola, estou dando uma cesta básica para a irmã fulana, este ano eu dei tanta cesta. Não faça isso não, meu irmão. Porque quando você faz em secreto, Deus te recompensa também em secreto. E aí quando você se gloria, quando você faz assim, já recebeu o seu galardão. Quando der esmola, veja o que Jesus diz: não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. É uma metáfora, mas para lhe ensinar que uma mão nem deve ver o que a outra está fazendo. Depois diz: quando orares, não sejas como os hipócritas, que se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas da rua e tal, para que as pessoas vejam que ele está orando. Mas quando orares, entra no teu quarto, versículo 6, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o oculto te recompensará. Certo? Aí Jesus começa a ensinar. Agora, versículo 16.
E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Você ouviu o que Jesus ensinou? Tem nada de jejuar para testemunhar as pessoas. Eu estou, irmão, jejum. Então preste atenção, meu irmão. Vai jejuar? Dia normal, como qualquer outro. Claro que não tem como evitar que a família saiba, porque você não comeu, está lá, mas você, olha, tá, pintia o cabelo, escova os dentes, bota desodorante, não fica rindo com a cara feia, pro povo pensar, o que é que você tem? Tem gente que adora fazer isso. Chega na igreja assim, aí vão dizer assim, meu irmão, o que é que você tem? Estou em jejum. Não, irmão, isso é hipocrisia. Hipocrisia, o que você faz, faça para Deus. Amém? Bem, tem muita coisa sobre o jejum, mas espero que estas informações do nosso estudo de hoje tenham abençoado a sua vida. Agora temos alguns minutinhos para terminar o nosso culto e eu quero agradecer a presença e participação de vocês em casa, orando pelo seu pastor. Esqueça de orar por mim, não. Põe o meu nome na oração. Fala, e você que não tem nada, que está batendo perna na rua, fique em casa. Principalmente aqueles que fazem parte do grupo de risco. Certo? Eu sei que algumas vezes tem que sair, comprar um remédio, comprar alguma coisa assim, mas tome as medidas de precaução. Chegou em casa, troca de roupa, toma banho, lava bem as mãos, trouxe a mercadoria de fora, bota num local fora da casa, higienize as sacolas e tal. Principalmente quando você tem em casa pessoas doentes, diabéticos, não é? Então, contribua, não vá pela maré não. Agora, eu não vou proibir, nem dizer que não deve, aquele que depende, precisa sair, tem que fazer alguma coisa, não vai morrer de fome. Mas mesmo assim, tome cuidado aonde você vai, porque eu vou deixar para falar isso na pastoral de amanhã. Vou falar agora não. Mas aprendemos muitas coisas nesta quarentena, inclusive lavar as mãos. Inclusive lavar as mãos, não é? Pois é. Eu vou falar um pouquinho sobre isso na pastoral de amanhã de manhã. Tá certo assim? Vamos terminar o nosso culto e vamos terminar orando. E as crianças se preparem. Já soube que as crianças ficam em frente à televisão assistindo o culto e elas repetem comigo. Que bom! Eu vou deixar você repetir hoje também comigo. Mas vamos orar. Incline a sua cabeça onde você está e ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus te agradecemos o privilégio de te conhecermos como Senhor e Salvador. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, a Bíblia Sagrada, e o valor que ela tem em nossas vidas. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Eu oro, Senhor, que o ensinamento da tua palavra tenha caído no coração dos teus filhos de maneira abençoada. Senhor, levanta cristãos que gostam da tua palavra, cristãos que também sabem o valor do jejum, da intercessão, mas sobretudo que estejam cheios dos ensinamentos da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela comida de hoje, pelo café, pelo almoço, pela janta. Obrigado porque na nossa mesa não tem faltado, nem vai faltar. Ó Senhor, Tu és o Deus dos milagres. Por isso que a Tua palavra diz que devemos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, nossas solicitudes, e disse o apóstolo Pedro, porque Ele tem cuidado
de nós. Que maravilha! Muito obrigado, Senhor, por este culto nesta noite. Dá aos teus filhos uma noite tranquila e um sono reparador. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós e sobre toda Israel do Senhor na terra, desde agora e para todo o sempre. Amém. Está cantando comigo? Amém. Onde é que está a criançada? Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Que o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esteja contigo nesta noite e no dia de amanhã, hoje e sempre. A presença do Senhor encha a minha e a tua vida, a nossa vida, em nome de Jesus e para a sua glória. Amém e amém. Até domingo pela manhã, se Deus assim nos permitir.